Episódio: Michio Kaku e o Deus da Ordem. A espiritualidade na física das cordas. Parte 1. A polêmica declaração de Kaku e a busca pela ordem. Ele não usa batina, não carrega crucifixo, e jamais declarou fé em um Deus tradicional. Mas o físico teórico Michio Kaku, um dos nomes mais respeitados da ciência contemporânea, fez o mundo religioso e científico estremecer quando disse que o universo é regido por regras criadas por uma inteligência. As manchetes explodiram em sites e jornais. Físico prova a existência de Deus. Mas será que ele realmente quis dizer isso? Ou será que a frase, tirada do contexto, diz mais sobre o nosso desejo de confirmar a fé com a ciência, do que sobre a ciência em si? Kaku, cofundador da teoria do campo de cordas, é um dos cientistas mais populares do planeta. Mas também é alguém acostumado a dar entrevistas. E, como ele mesmo disse mais tarde, essa é uma das desvantagens de estar na esfera pública, às vezes você é citado incorretamente. Segundo ele, a ciência não pode provar nem refutar a existência de Deus. E isso tem um motivo muito claro. A ciência se baseia no que é testável, reproduzível e falseável. Isso é o que a torna confiável. Mas Deus, seja o Deus das religiões ou o Deus dos filósofos, não pode ser colocado em laboratório. E, por isso, para a ciência, a questão fica suspensa. Mesmo assim, Kaku deixou claro que, para ele, o universo não parece fruto do acaso. Pelo contrário, ele enxerga um padrão, uma lógica, uma beleza matemática que revela uma ordem profunda. E é aí que a espiritualidade entra pela porta da física teórica. Segundo Kaku, existimos em um plano regido por leis que não surgiram ao acaso. E, como ele mesmo disse, estamos em um mundo feito por regras que parecem ter sido moldadas por uma inteligência. Mas qual inteligência seria essa? Seria Deus? E, se for, qual Deus? Essa pergunta nos leva diretamente a uma outra figura genial que já apareceu por aqui, Albert Einstein. Kaku, como Einstein, se aproxima de uma ideia de Deus não pessoal. Não o Deus que intervém na história, que pune ou recompensa, mas um Deus que se revela nas equações, nas leis, na harmonia cósmica. Um Deus que não escreve mandamentos em pedra, mas códigos no tecido do espaço-tempo. É o chamado Deus de Spinoza. Aquela força misteriosa, impessoal, mas absolutamente racional, que está por trás da ordem do universo. Kaku se identifica com essa ideia e diz: nosso universo poderia ser caótico. Mas, em vez disso, ele é belo, elegante, harmônico. Essa beleza, para ele, não é apenas estética. É uma pista, um indício de que existe algo mais. Algo que transcende o acaso, mas que também não precisa seguir o formato das religiões tradicionais. E é por isso que, quando perguntado se acredita em Deus, Kaku não diz sim, nem diz não. Ele muda a pergunta e responde com o que mais ama: a física. Segundo ele, o universo inteiro pode ser descrito por uma única equação. Uma folha de papel seria suficiente para conter todas as leis conhecidas da natureza. E o sonho de sua vida é comprimir essas leis em uma única linha. A equação de tudo. Uma linha que explicaria desde o movimento das galáxias até o entrelaçamento quântico. E que, se descoberta, seria como ler a mente de Deus. Mas esse Deus, como veremos nas próximas partes, não está no céu. Está nas vibrações invisíveis que sustentam a matéria. Nas simetrias perfeitas da física. Nas cordas que dançam a melodia cósmica. E é aí que a espiritualidade de Michio Kaku, e talvez a de tantos cientistas, começa a ganhar forma. Parte 2. O Deus de Einstein, a ordem do universo e a mente cósmica. Albert Einstein, o físico que revolucionou nosso entendimento do tempo e do espaço, também foi um dos pensadores mais mal interpretados quando o assunto era Deus. Muita gente usa sua frase: Deus não joga dados com o universo, como prova de fé. Mas será que Einstein realmente acreditava em um Deus pessoal? Na verdade, não. Einstein rejeitava claramente a ideia de um Deus que intervém no cotidiano. Um ser que responde a preces ou castiga os ímpios. O que ele buscava era inteligência, harmonia, ordem. Ele via no universo uma racionalidade tão precisa,
tão elegante, que só poderia ser compreendida como a expressão de algo maior. E é essa visão que Michio Kaku herda e aprofunda. Kaku diz: o Deus de Einstein é o Deus da beleza, da simplicidade. Um Deus que se revela na matemática. Esse não é o Deus dos altares. É o Deus dos telescópios. É o Deus das fórmulas. É o Deus escondido entre as frequências invisíveis que regem o movimento dos planetas e o entrelaçamento das partículas. É por isso que, para Kaku, o maior objetivo da física teórica não é apenas descrever o mundo, mas decifrar a linguagem com a qual ele foi escrito. E essa linguagem é a matemática. Em suas palavras, a mente de Deus, se é que podemos chamá-la assim, talvez seja expressa na música cósmica das cordas vibrando no hiperespaço. Você ouviu certo. Música cósmica. Na teoria das cordas, da qual Kaku é um dos fundadores, tudo que existe no universo, da menor partícula subatômica ao maior buraco negro, não passa de diferentes vibrações de cordas diminutas que dançam em múltiplas dimensões. Assim como uma nota musical muda conforme a vibração da corda de um violino, e a matéria e a energia surgem conforme as vibrações dessas cordas fundamentais. É como se o universo inteiro fosse uma sinfonia, e nós estivéssemos apenas ouvindo uma pequena parte dessa melodia infinita. Mas então, o que isso tem a ver com espiritualidade? A resposta está na própria origem da pergunta. Desde os tempos antigos, místicos, filósofos e visionários acreditam que o universo vibra. Culturas orientais falam de mantras, de frequências, de sons primordiais como o Om, que seria a vibração criadora de toda a realidade. Agora, a física teórica, com suas cordas e ressonâncias, chega a uma ideia que ecoa, curiosamente, conceitos milenares da espiritualidade. Michio Kaku nunca afirma isso diretamente como prova de uma convergência, mas ele reconhece que a ciência, ao explorar os limites da realidade, o acaba tocando o mesmo véu que a espiritualidade tenta atravessar há milênios. A busca por uma teoria de tudo, capaz de unir todas as forças fundamentais do universo em uma única equação, é, em certo sentido, uma jornada espiritual. Não no sentido religioso, mas como um anseio por sentido, por unidade, por compreensão total. E isso pode ser chamado, sem medo, de espiritualidade. Mesmo que não envolva dogmas, igrejas ou liturgias. É nesse ponto que Kaku surpreende. Ele afirma que a física, ao contrário de complicar as coisas, está cada vez mais se tornando simples. A cada novo avanço, a complexidade se resolve em elegância, em ordem, em padrões. E isso, para ele, é o que há de mais próximo de uma assinatura divina. Mas qual seria a natureza dessa inteligência por trás de tudo? É sobre isso que falaremos na parte 3. Parte 3. O acaso, o mistério e o limite da ciência. Se o universo é regido por leis tão precisas, por que ainda nos perguntamos se tudo foi apenas um acaso? A física moderna trouxe avanços espetaculares, teorias elegantes, descobertas cósmicas, mas também revelou paradoxos. No mundo quântico, as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um elétron pode escolher sua posição só quando é observado. E a realidade parece responder à consciência. Isso nos força a uma pergunta incômoda. Onde termina a ciência e começa o mistério? Michio Kaku é direto. Ele diz que a ciência só pode lidar com aquilo que é testável, replicável e falseável. Se uma ideia não pode ser testada, ela não é ciência. Mas isso não quer dizer que não seja verdadeira. É aqui que muitos confundem as coisas. Kaku não afirma que a existência de Deus foi provada, mas alerta. Também não pode ser refutada. Deus, ou a inteligência por trás do cosmos, não é um experimento de laboratório. Não é uma fórmula que cabe em uma lousa. Mas talvez seja a equação que contém todas as outras. A busca pela mente de Deus, como ele diz, é uma jornada para entender a ordem invisível que sustenta tudo. Uma ordem que parece cada vez mais refinada, precisa e improvável de ser aleatória. E aí entra a provocação. Se o universo é apenas fruto do acaso, como explicar tamanha harmonia? A probabilidade de que todas as constantes fundamentais do universo tenham os valores exatos para permitir a vida,
É tão absurda que parece impossível sem algum tipo de ajuste fino. Alguns cientistas sugerem o conceito de multiverso, infinitos universos com diferentes combinações de leis, onde, por puro acaso, o nosso teria dado certo. Mas isso, ironicamente, também não é testável. Não podemos observar outros universos. Ou seja, tanto a existência de Deus quanto o multiverso estão, por enquanto, fora do alcance da ciência. E aqui chegamos a um ponto delicado: a necessidade de sentido. Muitos se incomodam com a ideia de um universo sem propósito. Querem saber se há um porquê, não apenas um como. Kaku compreende esse anseio, mas não o satisfaz com respostas fáceis. Ele se mantém fiel à ciência, mas não nega que a busca por sentido é legítima. Por isso ele fala em um Deus da ordem, e não em um Deus dos milagres casuais. É um Deus que não precisa quebrar as leis da física, porque as criou. Esse Deus não está fora do universo, intervindo de tempos em tempos. Ele é o próprio tecido do universo. Está em cada frequência, em cada vibração, em cada partícula que dança silenciosamente no espaço-tempo. E quando olhamos para esse nível de organização, para esse equilíbrio tão sensível, a pergunta que ecoa é inevitável: será que tudo isso surgiu sem intenção? Kaku não responde, mas nos convida a contemplar. Ele diz: quanto mais estudamos o universo, mais ele se torna simples. E nessa simplicidade, há beleza. Uma beleza que, para muitos, é sinônimo de espiritualidade. Na parte 4, vamos concluir esse episódio explorando o impacto dessas ideias. Como a física pode dialogar com a fé. E como a ciência, quando verdadeiramente aberta, não apaga o mistério, apenas o ilumina com novas perguntas. Parte 4. O Deus de Einstein, a música das cordas e o mistério que resta. No final, o que resta ao cientista diante do mistério? Michio Kaku, assim como Albert Einstein, não se ajoelha diante de dogmas, mas se curva diante da beleza incompreensível do cosmos. Ambos reconhecem: quanto mais avançamos na ciência, mais percebemos que há algo maior. Não maior no sentido religioso tradicional, mas no sentido da ordem, da harmonia e da finalidade. Einstein chamava isso de o Deus de Spinoza. O Deus que não pune nem salva, mas organiza o cosmos com matemática pura e simetria sublime. Kaku segue esse mesmo caminho. Ele afirma que seu trabalho, com a teoria das cordas, é uma tentativa de ler a mente de Deus. Essa mente, para ele, pode ser descrita como a música cósmica. Cordas vibrando em 11 dimensões, formando tudo o que existe, da menor partícula à maior galáxia. Cada corda, ao vibrar em uma frequência específica, gera uma partícula com propriedades únicas. E todas essas partículas, combinadas, compõem o universo que conhecemos. Essa sinfonia invisível, esse concerto de frequências entrelaçadas, é, talvez, a assinatura da criação. E Kaku diz: talvez Deus seja um músico, talvez Deus seja um matemático. Essa imagem transcende fronteiras religiosas. Não se trata de um Deus sentado em um trono, mas de uma consciência criadora que escreve a realidade com notas e equações. Uma inteligência silenciosa, porém presente, que não exige adoração, mas apenas contemplação. É isso que o fascina. É isso que ele tenta traduzir em equações. A beleza das leis que regem tudo. A simplicidade por trás da complexidade. Mas Michio Kaku também é cauteloso. Ele reconhece que a ciência tem seus limites. E que há perguntas que talvez nunca possamos responder, ao menos não com fórmulas. Qual é o sentido da existência? De onde vem a consciência? Por que existe algo em vez de nada? Essas perguntas não negam a ciência. Elas a desafiam a crescer, a dialogar com outras formas de saber. A filosofia, a espiritualidade, a arte, o silêncio. E talvez seja esse o ponto mais importante deste episódio. A ciência, quando feita com humildade, não anula a espiritualidade. Ela a complementa. Não é preciso escolher entre razão e fé, entre lógica e encantamento, entre laboratório e transcendência. Podemos, e talvez devamos,
caminhar com os dois pés. O da mente, e o da alma. O da equação, e o da intuição. O da partícula, e o da presença invisível que parece sussurrar através de tudo. E nesse sentido, Michio Kaku nos deixa algo precioso. Uma ponte. Uma ponte entre o universo mensurável e o universo que se sente, mas não se mede. Talvez a física nunca prove a existência de Deus. Mas talvez, ela esteja aprendendo a escutar sua música. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que também sente que existe algo além da matéria. E deixe seu comentário aqui embaixo. Os próximos episódios podem nascer justamente das suas percepções e perguntas. Sua presença aqui é parte dessa cocriação. Gratidão.